Terceiras séries do Colégio Cesídio Ambrosio, uma boa tarde. Vamos retomar nossos estudos, agora pensando na nossa AAP do primeiro bimestre. Esta prova, ela além das nossas habilidades normais que a gente estudou durante o primeiro bimestre, também vem algumas habilidades que são lá do primeiro ano, do segundo ano, são mescladas junto às habilidades do primeiro bimestre, ok? Então nós vamos fazer algumas recordações aí, tanto do que a gente estudou no primeiro bimestre, quanto de coisas aí do passado, mas que normalmente estão retornando, estão vindo à tona nessas provas do Estado, tá ok? Então, começando hoje, vamos relembrar da equação do segundo grau, a equação do tipo mais ax2 menos bx mais c igual a zero, cujo gráfico é uma parábola, tá? O gráfico da equação do segundo grau, todo mundo conhece, é uma parábola. Então, a pergunta é: quantas raízes essa equação possui? Baseado no gráfico dela, baseado na parábola. Ok? Como que eu sei se existe ou não raiz dessa equação? A raiz da equação é o x que ela corta, tá? Essa parábola veio do infinito, cortou o eixo do x, fez a volta aqui, subiu, cortou novamente o eixo do x. Então ela possui duas raízes diferentes. Ela cortou aqui, ó, entre o 4 e o 5 e retornou entre o 1 e o 2. Tá? Então ela possui duas raízes diferentes no campo real. E como que eu sei, baseado na equação, que ela vai ter essas duas raízes? Calculando o delta dela, delta maior que zero, eu sei que ela tem duas raízes. Delta igual a zero, ela vai ter uma única raiz. Delta negativo, ela não atinge o eixo do x. Ela vem do infinito, antes de cortar o eixo do x, ela retorna. Essa nossa equação aí, ela possui duas raízes diferentes, porque o delta é maior que zero, tá? E possui ponto de mínimo. O que é ponto de mínimo? Ela vai lá no chão e sobe. Tá? O que é ponto de máximo? É quando ela vai lá em cima e volta. Nesse caso aqui, ela está possuindo ponto de mínimo. E qual é o critério para que eu saiba que ela possui ponto de mínimo? Basta eu olhar lá no termo A dela. Termo A dela é positivo, A maior que zero, ela possui ponto de mínimo. Ok? Vamos lá então. Novíssima para a gente aí, ó. Uma habilidade do primeiro bimestre nosso. A equação da circunferência cujo centro coincide com o centro do plano cartesiano. Então eu fiz aqui uma circunferência, coloquei o compasso no ponto zero, do plano e tracei a circunferência. Então ela está no ponto zero do plano. O centro dela é o centro do plano. Para esse tipo de equação, para esse tipo de circunferência, a equação reduzida será x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá? O x e o y são variáveis livres aí. Por que livres? Depende do tamanho da circunferência. Tá? Depende do tamanho da circunferência, vai depender do raio. Os valores de x e de y vai depender do raio. Tá joia? O raio, sim, vai ser sempre diferente na equação da circunferência. Sempre vai ter um número
E esse número vai ser que vai indicar se a circunferência é pequena ou é grande. Por quê? É o raio ao quadrado. Então, o raio dessa circunferência tem 3 centímetros. Do centro até a beirada dela tem 3 centímetros. Então, o raio ao quadrado me dá 9. Então, a equação reduzida dessa circunferência será x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Ou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Agora, relembrando aí o Teorema de Pitágoras, tá? Usando uma circunferência, o diâmetro dela, o que é o diâmetro? É a linha que atravessa pelo centro dela, somando 2 raios, ó. Dessa extremidade ao centro é um raio, do centro à outra extremidade é outro raio. A questão é, utilização do Teorema de Pitágoras. Para quê? Para achar a altura aqui x. Achar o valor do segmento A, a linha. Esse segmento A, a linha, é um dos catetos desse triângulo retângulo formado aqui, ó. Formado pelo diâmetro e altura x. Tá? Do centro até a beirada eu sei que é o raio, que vale 6,5. Esse pedacinho, se daqui da beiradinha até o A é 4 e o raio é 6,5, o pedacinho que sobrou é 2,5. Então eu tenho o quê? A hipotenusa ao quadrado menos o cateto 2,5 ao quadrado me dá o x ao quadrado. A raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado me dá o segundo cateto, que é o x. Tá? Quadrado de 6,5, 42,25. Quadrado de 2,5, 6,25. 42,25 menos 6,25, 36. Raiz de 36, 6. Ok? Então eu tenho aqui o Teorema de Pitágoras, assunto lá do 9º ano, equação reduzida da circunferência, nosso assunto agora, do último assunto do primeiro bimestre, e a parábola que viram no 9º ano, viram no primeiro ano, viram no segundo e vão ter o prazer de ver agora no segundo bimestre novamente. Tá? E se for fazer um vestibular, com certeza cai isso aí. Então vamos dar aquela recordada, preparando aí para a P, preparando também para o final do ano que está vindo já aí, que quem vai fazer um vestibular, vai fazer um Enem, com certeza vai deparar com essas habilidades. Ok, moçada? Uma boa tarde!